Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A autoridade do rito tradicional. Duas considerações colocam em evidência a autoridade da missa de São Pio V, sua origem e o privilégio único de que beneficia. O rito tradicional é de origem apostólica. Primeiro ponto, o Papa Paulo VI reconhece a antiguidade da missa tradicional. O próprio Papa Paulo VI diz, na sua introdução ao novo rito, que a missa que celebramos vem de São Gregório Magno. Nota de rodapé. Muitos santos alimentaram copiosamente a sua piedade para com Deus, aurindo-a tanto das leituras da Sagrada Escritura como das suas orações, cuja parte principal fora organizada por São Gregório Magno. Mas pode-se dizer que ela vem de antes de São Gregório Magno, do tempo apostólico. Os decretos do Concílio de Trento dizem claramente que as orações da missa, em particular as do cânon, remontam realmente ao tempo dos apóstolos. As palavras do cânon da missa são certamente as palavras mais veneráveis das nossas tradições. Segundo Dom Pace, é muito provável que durante os 40 dias antes da Ascensão, Nosso Senhor ensinou aos seus apóstolos pelo menos as palavras da consagração. A citação é de padre italiano Turin, autor de Pro Missa Traditionale. Reforço essa citação. Segundo Dom Pace, é muito provável que durante os 40 dias antes da Ascensão, Nosso Senhor ensinou aos seus apóstolos pelo menos as palavras da consagração. E são estas palavras que foram conservadas precisamente na Igreja Latina. A Santíssima Virgem recebeu a comunhão das mãos de São João depois que o sacrifício foi oferecido. Ela nunca teria tolerado que palavras fossem pronunciadas senão as conformes com as que Nosso Senhor pronunciaria. Durante anos, ela assistiu ao sacrifício da missa e comungou. É preciso pensar em tudo isso. E os apóstolos eram indefectíveis, eram inspirados. Então, tudo isso é a tradição. Segundo ponto. São Pio V restaurou o rito segundo a forma dos Santos Padres. Se se lê atentamente a bula de São Pio V, publicada quando restituiu à missa o seu verdadeiro rito, vê-se que o Papa pede à comissão dos cardeais que reuniu para restaurar a missa. Eles restauraram o missal propriamente dito, à norma e ao rito dos Santos Padres. O que quer dizer São Pio V com esta restauração segundo as normas dos Santos Padres? Pois bem, ele fala dos padres dos primeiros séculos, que foram os nossos padres na fé. Ele fala dos padres dos primeiros séculos, que foram os nossos padres na fé. Assim, São Pio V não tem a intenção nenhuma de estabelecer uma nova missa, mas sim restaurar a missa segundo os princípios e a forma que ela tinha nos primeiros séculos da cristandade. Ele quer restaurar a missa, cuja origem vem dos nossos santos padres, Sanctorum Patrum, nossos padres na fé, nossos padres na tradição. Quer restaurar os santos mistérios que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo instituiu e que os nossos santos padres transcreveram integralmente e com precisão doutrinal nas diversas orações que receberam, seja de nosso Senhor, seja dos apóstolos, seja dos primeiros padres. Não se pode ler sem emoção o que diz o Concílio de Trento, do rito tradicional da missa. Sendo conveniente que as coisas santas se administrem santamente,
e sendo este sacrifício entre todos o mais santo, instituiu a Igreja Católica já há muitos séculos o cânon sagrado, tão purificado de todo erro que nele não há nada que não recenda a suma santidade e piedade, nada que não eleve a Deus as almas dos que o oferecem, pois ele se compõe das palavras próprias do Senhor, como das tradições dos apóstolos e das piedosas instituições dos sumos pontífices. Compreende-se muito bem que as orações, certamente compostas pelos apóstolos, tenham sido preservadas precisamente pelos cristãos, ou preciosamente pelos cristãos, pelos sacerdotes que as transmitiram fielmente uns aos outros para conservá-las. É por isso que todos os textos que falam da missa latina dizem sempre a missa da tradição apostólica. Há editores na Áustria que fizeram produções maravilhosas de antigas sacras. Nessas sacras, muitas vezes encontramos em alguns casos no ofertório e em todos os casos no cânon, orações do rito romano. São maravilhas de iluminuras. Elas foram fotografadas com meios modernos de modo absolutamente maravilhoso. E então se vê que se trata exatamente do mesmo cânon que utilizamos. Todos os sinais da cruz, todas as genuflexões são idênticas às que fazemos. E algumas dessas sacras vêm do século VIII. Ora, não há nenhuma mudança. Então, isso é o que disseram durante séculos santos, papas, enfim, todos aqueles que seguiram o rito romano. Apenas uma observação àqueles que não conhecem a missa tridentina: as sacras são aqueles quadros que são colocados no altar, um à esquerda, que é o Evangelho de João, outro à direita, que são orações particulares do padre no momento do ofertório, e no centro as orações de fato mais importantes. Terceiro ponto: São Pio V não elaborou uma nova missa. A missa dita de São Pio V não é, pois, uma nova missa. São Pio V não disse: para conformarmos-nos ao espírito de nosso tempo, ao espírito do homem moderno, vamos fazer uma missa que se chamará Missa de São Pio V. São Gregório Magno também não inventou a missa que hoje celebramos. Provavelmente agiu à maneira do Concílio de Trento e de São Pio V. Eliminou coisas que foram acrescentadas e conservou coisas que entendeu devem ser mantidas e fixadas definitivamente para o santo sacrifício da missa. Ouvimos às vezes certas discussões entre os nossos fiéis, que buscam guardar a tradição, falando da missa de João 23, da missa de São Pio X, da missa de São Pio V. Na realidade, não há missa de João 23, missa de São Pio X, missa de São Pio V. Portanto, não é um bom termo para se usar a missa de São Pio V. Deve-se dizer a missa de sempre, a missa católica, porque esta missa remonta a São Gregório Magno e até mesmo ao tempo apostólico. Nossa missa de hoje é essencialmente a mesma que a missa dita de João 23, de São Pio X, de São Pio V. E se houve reforma, esta reforma aplicou-se precisamente em manter as formas da missa segundo os nossos santos padres, até a pretensa reforma de João 23, que não é verdadeiramente uma reforma, mas que se deu também a fim de buscar a forma original da nossa Santa Missa. Privilégio de perpetuidade do rito dito de São Pio V. Primeiro ponto: a missa tradicional não é proibida. Algumas pessoas criticam a minha fidelidade à missa católica de tradição imemorial. Em sua santidade, Paulo VI jamais proibiu. Que sua santidade Paulo VI jamais proibiu.
Pelo menos precisaria de um ato legislativo claro e emanado do próprio Papa, que alguém o cite se ele existir, mas que não me venha apresentar um texto enxertado repeticiamente entre a primeira e a segunda edição da Constituição Apostólica do Papa Paulo VI de 3 de abril de 1969 ou falsificado na sua tradução. Esta missa de São Pio V não foi proibida, e não o pode ser. São Pio V, repitamo-lo, não inventou, mas restabeleceu o missal propriamente dito à norma e ao rito dos Santos Padres. Dá-nos todas as garantias na bula Quo Primo Tempore, assinada por ele em 14 de julho de 1570. Abre aspas. Decretamos e declaramos que os prelados, administradores cônegos, capelões e todos os outros padres seculares, designados com qualquer denominação ou regulares de qualquer ordem, não sejam obrigados a celebrar a missa de outro modo que o que por nós ordenado, nem seja coagidos e forçados por quem quer que seja a modificar o presente missal, e a presente bula não poderá jamais, em tempo algum, ser revogada nem modificada, mas permanecerá sempre firme e válida em toda a sua força. Se alguém, contudo, tiver a audácia de se opor à presente disposição, saiba que incorrerá na indignação de Deus, Todo-Poderoso, e de seus bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. Esta declaração da bula Quo Primo Tempore, ela é muito boa. Todos tinham que decorar essa declaração, essa parte que eu acabei de ler, pois ela deixa muito claro as recomendações de São Pio V com relação a qualquer modificação do missal. Segundo ponto, a missa tradicional canonizada pelo Concílio de Trento e por São Pio V. A missa antiga é a que foi canonizada pelo próprio Concílio de Trento e por São Pio V. O que é uma missa canonizada? Quando o Papa canoniza um santo, são as virtudes deste santo e o culto que lhe é devido que ele canoniza. A canonização de um santo é um decreto disciplinar que regula o culto que se deve prestar a tal santo. É o culto de dulia. Quanto à missa, ocorre a mesma coisa. Não é nem o Papa São Pio V, nem o Concílio de Trento que fizeram a missa. Eles simplesmente constataram que depois de vários séculos, a maioria das orações remonta aos tempos apostólicos. Esta missa mostrou pelo uso, pelos frutos que produziu, pela prática ininterrupta durante mais de 12 séculos, que era santa. Se São Pio V canonizou esta missa, é porque ele compreendeu que a missa era santa, que sempre trazia consigo a graça, que sempre edificara a Igreja. Terceiro ponto. A canonização da missa tradicional pode ser considerada como infalível. É por isso que particularmente estou persuadido de que o ato realizado por São Pio V é um ato infalível, porque se apoia em um concílio e em toda a tradição para confirmar esta missa, para confirmar sua santidade. Do mesmo modo que se canoniza um santo, São Pio V canonizou esta missa, e por conseguinte é por isso que ele pôde conceder este indulto, este privilégio ao sacerdote, dizendo, abre aspas, nunca, in perpetuum, poder-se-á impedir um sacerdote de celebrar esta missa. O sacerdote que celebra esta missa não poderá incorrer, por este motivo, em nenhuma pena, sentença e censura, qualquer que seja a capela ou igreja em que ele celebra. Quarto ponto. Um papa pode anular a bula Quo Primum. A bula Quo Primum contém
pelo menos em certa medida, todos os caracteres da infalibilidade. Não penso que um Papa possa anulá-la. Lembrando que declarações infalíveis precisam de 4 pontos, não me recordo aqui exatamente quais são, mas Dom Lefebvre tinha conhecimento canônico para dizer o que diz. 5º ponto. A objeção sobre a impossibilidade de anular a bula. Quanto à impossibilidade de anular a bula quo primo tempore de São Pio V, recebi uma objeção em uma carta de um padre de Genebra que me diz, abre aspas, invocais a bula de São Pio V, mas olhai a bula de São Pio V. Olhai a bula que São Pio V fez para o breviário. Ela é exatamente a mesma, e, no entanto, o Papa São Pio X mudou o breviário e fez uma bula depois da de São Pio V. Primeiro, é necessário dizer que São Pio X apenas renovou e retomou o que São Pio V havia feito. Praticamente não mudou nada. Além disso, se as fórmulas finais são idênticas, no interior mesmo do texto, as fórmulas empregadas para a perpetuidade da missa de São Pio V não são as utilizadas para o breviário, ou não o são de todo a mesma maneira. Por isso é bom reler às vezes esta bula de São Pio V, que aparece no início de todos os missais romanos. Releia. Estas palavras são verdadeiramente convincentes. Vou traduzir aqui rapidamente o latim tal como se encontra na bula. O Santo Padre diz que concede em perpetuidade e que as suas instruções podem ser utilizadas sempre livre e licitamente, perpétuo, que se poderá sempre, quer seja cantar, quer seja rezar missas em voz baixa em quaisquer igrejas sem nenhum escrúpulo de consciência e sem que se possa incorrer em nenhuma pena, sentença e censura. E isto concede-mo se ortogamos para sempre. Concedemo se otorgamos para sempre. Ele retoma depois e esclarece ainda mais a sua ideia. Pode-se dizer que realmente ele foi profeta e previu o tempo em que se faria alguma coisa contra esta missa. Pode-se dizer que, prevendo isso, afastou todo o escrúpulo da consciência dos sacerdotes que continuariam a celebrar esta missa. Nenhum prelado, nenhum administrador, nenhum cônego, nem capelão, nenhum outro com qualquer denominação que seja, poderá obrigar os sacerdotes seculares ou sacerdotes religiosos de qualquer ordem que seja a celebrar a missa de outro modo que o que estatuímos, e ninguém poderá ser obrigado por quem quer que seja a modificar o presente missal. Por que São Pio V tomou tal decisão abrangendo o futuro? Porque ele sentia apoiado por toda a tradição. Porque ele se sentia apoiado por toda a tradição. 6º ponto. A Constituição Missale Romanum não proíbe a missa tridentina. Supondo que o Papa pudesse voltar atrás a respeito deste indulto perpétuo, seria preciso que o fizesse por um ato também solene. A Constituição Apostólica Missale Romanum, de 3 de abril de 1969, autoriza a missa dita de Paulo VI, que não contém interdição alguma expressamente formulada da missa tridentina. A tal ponto que o cardeal Ottaviani podia dizer em 1971: o rito tridentino da missa, que eu saiba, não foi abolido. Monsenhor Adam, que pretendia na Assembleia Plenária dos Bispos Suíços que a Constituição Missale Romanum tinha proibido celebrar, salvo indulto, a missa segundo o rito de São Pio V, teve de retratar-se, depois de lhe pedirem que dissesse em que termos esta interdição teria sido pronunciada. 7º ponto.
Um sacerdote não pode ser censurado porque celebra a missa tradicional. Daí resulta que, se um sacerdote fosse censurado e mesmo excomungado por esta causa, isto é, porque está celebrando a missa tradicional, a condenação seria absolutamente inválida. São Pio V canonizou esta Santa Missa. Ora, um Papa não pode revogar uma canonização, assim como não o pode fazer com a de um santo. Nós podemos celebrá-la com toda a tranquilidade, e os fiéis podem assistir a ela sem o menor constrangimento, sabendo, quanto ao mais, que ela é a melhor maneira de manter a sua fé. É muito importante esse comentário de Dom Lefebvre, porque muitos às vezes guardam a sua vontade ou a disposição para a missa de sempre por conta de algumas repreensões que escutam por aí. Guardar a missa de sempre. Primeiro ponto. Escolher entre uma aparência de desobediência e a conservação de nossa fé. Duas religiões se enfrentam. Encontramo-nos em uma situação dramática. Não é possível deixar de fazer uma escolha, mas esta escolha não é entre a obediência e a desobediência. O que se nos propõe, aquilo a que se nos convida expressamente, é escolher um simulacro de obediência. Temos de escolher entre, direi eu, uma aparência de obediência, porque o Santo Padre não pode nos mandar abandonar a nossa fé. Isso é absolutamente impossível. E a conservação da nossa fé. Pois bem, escolhemos não abandonar a nossa fé, porque nisso não nos podemos enganar. A Igreja não pode estar no erro naquilo em que ela nos ensinou durante 2000 anos. É por isso que somos ligados a esta tradição que se exprimiu de uma maneira admirável e de uma maneira definitiva, como disse muito bem o Papa São Pio V no Santo Sacrifício da Missa. Esta é uma citação da homilia em Écone, 29 de junho de 76. É de se notar que Monsenhor Lefebvre apoia a essência de sua argumentação não sobre a questão canônica, pelo exame das condições de promulgação da missa nova, mas sobre o aspecto teológico da missa nova, que não é mais uma expressão católica da fé, e portanto não é mais uma lei no sentido exato do termo. O breve exame crítico realizado por iniciativa de Monsenhor Lefebvre aborda, aliás, a questão segundo esta perspectiva, concluindo que o Novus Ordo Missae se afasta da teologia católica da Santa Missa. É, portanto, a razão essencial da recusa do Novus Ordo Missae por Monsenhor Lefebvre. São Paulo já dizia a São Timóteo: ó Timóteo, conserve o depósito, guarde o depósito. Ora, este depósito havia acabado de se formar alguns anos atrás, e acrescentava: permanece no que aprendeste da tua avó Lóide desde a tua infância. Ora, a infância de Timóteo remonta quase à morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E por conseguinte, São Paulo já dizia a São Timóteo: guarda o que aprendeste da tua avó, o seu catecismo e tudo o que a Igreja lhe ensinou. Respeita, permanece no que aprendeste da tua avó. Então, se São Paulo já dizia isso na época em que o depósito mal acabava de se formar, em que a revelação era mal conhecida no mundo, por muito maior razão nós permanecemos fiéis a tudo o que nos foi ensinado, ao que a Igreja vem ensinando aos seus filhos há 20 séculos. Não nos podemos separar disso sem nos apartar da nossa santa religião. Temos a fé no sucessor de Pedro, mas, como disse muito bem Pio IX na sua Constituição Dogmática, o Papa recebeu o Espírito Santo não para pregar verdades novas, mas para nos manter na fé de sempre. Eis a definição feita durante o Concílio Vaticano I
pelo Papa Pio IX. Aqui tem uma citação: o Espírito Santo não foi prometido aos sucessores de Pedro para que estes, sob a revelação do mesmo, pregassem uma nova doutrina, mas para que, com a sua assistência, conservassem santamente e expusessem fielmente o depósito da fé, ou seja, a revelação herdada dos apóstolos. E é por isso que somos persuadidos de que, mantendo estas tradições, manifestamos o nosso amor, a nossa docilidade, a nossa obediência ao sucessor de Pedro. Devemos dizer não a esta nova onda de neomodernismo e de neoprotestantismo. Não se pode dizer que se escolhe um e que se nega o outro. Isso não é possível. Tudo está conexo. É por isso que escolhemos o que sempre foi ensinado e não damos ouvidos às inovações destrutivas da Igreja. Segundo ponto: não duvidar da legitimidade da nossa posição. Devemos absolutamente manter a nossa firmeza, a nossa firme posição e nem duvidar um só instante da nossa posição. Não podemos ficar indiferentes diante da degradação da fé, dos costumes, da liturgia. Isso não é possível. Não queremos nos separar da Igreja. Pelo contrário, queremos que a Igreja continue. Uma Igreja que rompe com o seu passado não é mais a Igreja Católica. Há apenas uma Igreja Católica e aquela que continua a tradição. É por isso que não hesito em dizer: vós sois a Igreja Católica. Por quê? Porque continuais o que a Igreja sempre fez. Vão vos tratar como cismáticos, mas não sois cismáticos. Cismáticos são os que abandonam as tradições da Igreja, são os que abandonam a fé da Igreja, que não acreditam mais na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, que não acreditam mais no pecado original, que não acreditam mais na graça santificante, que não acreditam mais nos anjos ou nos demônios. São esses que se separam da Igreja. Terceiro ponto: guardar a fé por meio da missa de sempre. Qual é o meio para manter a fé católica? É manter a nossa Santa Missa. Ela que é a pedra fundamental da Igreja, ela que é o tesouro que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu. Isto é o cálice do meu sangue, do Novo e Eterno Testamento. O sangue de nosso Senhor derramado para a redenção de nossos pecados, eis o testamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mantemos a missa não por ser do rito latino, mas porque encerra explicitamente as verdades da fé. Há missas em outros ritos, mas esses ritos também contêm todas as verdades da nossa fé e as proclamam. Devemos nos unir de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, ao santo sacrifício da missa, porque é aí que encontramos verdadeiramente o que o amor de Deus fez por nós. Porque se há um testemunho do amor de Deus por nós, este é, pois, nosso Senhor Jesus Cristo crucificado na cruz. O que podia fazer mais nosso Senhor do que imolar-se na cruz para nos redimir dos nossos pecados? Não podemos abandonar o culto de nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo se é em uma sala como esta que tentais tornar mais digna possível, onde vos reunis, dando continuidade à Igreja Católica, é o que dizia Santo Antanásio aos que o criticavam por querer manter as tradições. Conservais as igrejas, nós conservamos a fé. Ficais com as igrejas, se quereis. Conservais-nos os templos, mas nós guardamos a fé. É o que nos diz, e o que é o que vos dizeis quando entrais numa destas salas?
Guardais as vossas igrejas, pois que nos impedis de nelas adorar a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos guardar a fé, queremos dar continuidade à igreja. Assim, estáis manifestando que quereis vos reunir em torno do altar, em torno do santo sacrifício da missa, em torno dos sacerdotes que realizam as funções litúrgicas da maneira com que a Igreja sempre fez, para conservar a vossa fé e a fé dos vossos filhos. É o maior serviço que podeis prestar à Igreja, esperando que um dia, quiçá, podereis repovoar vossa Igreja, que foram construídas para o culto e não para um culto que se assemelha ao culto protestante. Queremos guardar a fé católica por meio da missa católica, não por meio de uma missa ecumênica, embora seja válida e não herética, no entanto, faltora de heresia. A única atitude lógica para conservar a fé católica é conservar a missa católica. E esta missa católica é contrária ao espírito do concílio, contrária ao ecumenismo, contrária à colegialidade, contrária também ao liberalismo que se encontra no concílio. A nossa missa é a missa do sacrifício, e não há senão um só sacrifício que nos abre as portas do céu. Tu de victo mortis aculeo. Vós que, nos livrando das correntes do inferno, nos conduziu ao céu pela cruz. A cruz é o caminho que nos leva para o céu. O sacrifício de nosso Senhor é a via real que nos leva para a eternidade. Não há outra. Celebrar o nosso santo sacrifício segundo a tradição dos nossos santos padres, dos apóstolos e dos que o seguiram, que nos transmitiram este rito, que foi restaurado por São Pio V, por São Pio X, por João XXIII. Isto é o que conta para nós. Quarto ponto, fidelidade apesar das perseguições. Muito rapidamente fui persuadido inteiramente de que a minha afeição pela missa de sempre nos traria dificuldades com Roma. E de fato, é a missa que sempre nos mandaram abandonar. Monsenhor Mamie, em sua carta advertindo-me ilegalmente da supressão da fraternidade, criticava-nos, antes de tudo, de permanecer ligados à liturgia antiga. Em 1976, os emissários do Vaticano me repetiam: celebrai a missa nova e tudo ficará resolvido. Então foi exatamente a insistência deles em me fazer cometer esta impiedade que me manteve em meu projeto de fazer as sagrações que queriam me impedir. Mas repeti várias vezes que, mesmo antes de surgir a questão das sagrações, foi a nossa recusa da missa nova que nos proporcionou e nos proporciona ainda, agora, a perseguição. Lamentamos muito. É uma dor enorme para nós ao pensar que estamos em dificuldades com Roma por causa da nossa fé. Como é possível isso? É uma coisa que ultrapassa a nossa imaginação. Jamais poderíamos acreditar nisso, sobretudo na nossa infância, enquanto tudo estava em harmonia. Que a Igreja tinha na sua unidade geral a mesma fé, tinha os mesmos sacramentos, o mesmo sacrifício da missa, o mesmo catecismo. Eis de repente a divisão, a dilaceração. Cristãos são dilacerados na sua própria família, no seu lar, e os filhos também, por causa desta divisão na igreja, por causa desta nova religião que é ensinada e praticada. Sacerdotes morrem prematuramente, dilacerados nos seus corações e nas suas almas, não sabendo o que fazer, ou submeter-se à obediência e perder de alguma maneira a fé da sua infância e da sua juventude,
e renunciar às promessas feitas no momento da ordenação ao prestar o juramento anticomunista, ou então ficar com a impressão de estar separado daquele que é nosso Pai, o Papa, daquele que é o sucessor de São Pedro. Que dilaceração para os sacerdotes! Muitos sacerdotes, morreram prematuramente de dor. Sacerdotes são expulsos das suas igrejas, são perseguidos por celebrarem a missa de sempre. Então, mesmo que nós também tenhamos de sofrer, pois bem, soframos pela nossa fé. Não somos os primeiros. Quantos mártires antes de nós sofreram para conservar a fé? Se devemos sofrer o martírio moral, sendo de algum modo desprezados, repreendidos por aqueles que deveriam ser os nossos pais na fé, pois bem, aguentemos este sofrimento, mas guardemos antes de tudo a fé. Deus quer isso, assim como a Santíssima Virgem. A Santíssima Virgem é nossa mãe. É por ser da família da Virgem Maria que queremos guardar a fé que ela sempre professou. Haveria no coração da Virgem Maria outra coisa que não fosse o nome de nosso Senhor Jesus Cristo? Pois bem, nós também devemos ter em nossos corações um só nome, o de Jesus, tal como a Santíssima Virgem Maria. Estamos certos de que um dia a verdade regressará. Não pode ser de outra maneira. Deus não abandona a sua igreja. Quinto ponto. Serão formados verdadeiros sacerdotes. É por isso que formaremos verdadeiros sacerdotes, quer dizer, sacerdotes que oferecem o verdadeiro sacrifício, e realizareis uma verdadeira Eucaristia, e o fareis de maneira que nosso Senhor esteja presente no altar. E é isso que vos motivou a entrar no seminário da fraternidade. A síntese de toda a vossa formação é o altar, o sacrifício da missa. Não faço no meu seminário outra coisa senão afirmar as verdades que a Igreja sempre professou. Assim, os jovens são atraídos pelo altar, pelo santo sacrifício da missa. Sem nenhuma revolta, sem nenhum amargor, sem nenhum ressentimento, prossigamos a nossa obra de formação sacerdotal sob a égide do magistério de sempre, persuadidos de que podemos prestar um serviço maior à Santa Igreja Católica, ao soberano pontífice e às gerações futuras. Mantenhamos firmemente tudo o que foi crido e praticado pela Igreja de sempre na fé, nos costumes, no culto, nos ensinamentos do catecismo, na formação do sacerdote, na instituição da Igreja e codificado nos livros editados antes da influência modernista do concílio, esperando que a verdadeira luz da tradição dissipe as trevas que escurecem o céu da Roma eterna. Fazendo isso com a graça de Deus e o auxílio da Virgem Maria, de São José e de São Pio X, estamos convencidos de que permanecemos fiéis à Igreja Católica e Romana, a todos os sacerdotes, a todos os sucessores de Pedro e fiéis dispensadores dos mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo no Espírito Santo. Sexto e último ponto, que os seminaristas se tornem sacerdotes santos. Peço-vos orações do fundo da alma para todos estes jovens seminaristas que vêm colocar-se sob a proteção e a direção deste seminário de Écone, para que entendam estas coisas, que se tornem santos sacerdotes, verdadeiros sacerdotes, os sacerdotes de que precisais, que vos falam de Deus, da eternidade, da salvação das vossas almas. É isto que buscais, é disto que precisais, é isto que esperamos vos transmitir pelos nossos seminaristas de Écone. Peço-vos que rezais por eles. É necessário quase um ato de heroísmo para continuar no caminho em que eles estão.
e espero que eles sejam capazes, com o auxílio das vossas orações. Aqui se encerra este capítulo e nós vamos entrar depois na conclusão geral e logo na sequência alguns apêndices, um apêndice apenas. Finalizo aqui meus comentários ressaltando a importância de rezarem pelos sacerdotes. Senhor, dai-nos sacerdotes, Senhor, dai-nos santos sacerdotes, Senhor, dai-nos muitos santos sacerdotes, Senhor, dai-nos famílias católicas, Senhor, dai-nos escolas católicas. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.